Amados irmãos, vamos falar um pouquinho da palavra de Deus, sobre um assunto bem pertinente para os nossos dias. Uma pergunta: um governo global ou dois? A fascinação ou obsessão da elite deste mundo por uma política de globalização ou ordem mundial única, ou, como queiram, governo mundial único, pode ser observada em toda parte. Basta entrar na internet. Parece que está todo mundo paranoico quanto a isso. Mas, surpreendentemente, a Bíblia ensina, e muitos dedicados estudiosos das profecias bíblicas creem que podemos esperar não um, mas dois governos mundiais. Ou seja, um bom e outro mau. Os sinais dos tempos indicam que tais governos podem não estar muito longe de serem implantados. Pelo que a gente está percebendo, já estão sendo implantados. Wilfred J. Ham, um especialista que poucos de nós aqui no Brasil ouvimos falar, especialista em economia mundial, escreveu recentemente um artigo em que ele fez o seguinte comentário. Olha, agora eu vou ler o comentário de Wilfred. Muitas pessoas estão aguardando a chegada de um novo mundo com fervor religioso. Ocultistas, seguidores da nova era, ecumênicos, humanistas e materialistas. Ainda ele falando. Os espiritualistas da nova era esperam com ansiedade a era de Aquário, o tão aguardado período de iluminação da humanidade e de paz mundial. Na visão deles, uma consciência coletiva de amor e luz transformará o ser humano num novo tipo de criatura. Vejam isso, num novo tipo de criatura. A era astrológica de Peixes, sinônimo da era cristã, porque o peixe era o símbolo da igreja primitiva, chegará ao fim, dando início à nova era de Aquário. Embora haja muitas teorias sobre quando isso irá ocorrer, a maioria concorda que o início dessa era seria por volta do ano 2000. Basicamente, esse novo mundo é definido em termos ocultistas e espiritualistas. Até aí, as palavras de Wilfred. O autor do artigo aponta com muita perspicácia, amados, que os humanistas seculares vêm defendendo há muito tempo a tese de um governo mundial único, que, obviamente, eles se consideram os mais capacitados para comandar. John Dewey ficou famoso por destruir o processo
de aprendizagem de milhões de crianças e jovens, porque estava mais interessado em ensinar o ateísmo, o evolucionismo, a autonomia individual e a ideologia socialista do que matérias como leitura, escrita e matemática. Esse humanista secular, bastante dedicado, diga-se de passagem, autor do Manifesto Humanista de 1933, olha quanto tempo, né? Quase 100 anos já vai fazer. Ele causou um prejuízo enorme ao sistema educacional americano. Estou me referindo agora porque ele era de lá. O antigo sistema fornecia excelente educação para mais crianças do que qualquer outro sistema educacional do mundo. Por isso eu citei o sistema americano. Hoje em dia, os Estados Unidos caíram da primeira para a 20ª posição. Mas os elitistas que controlam a educação pública não dão na mínima para isso, não estão nem aí para isso. Eles estão preocupados mesmo em preparar as crianças para serem os membros do governo socialista mundial que planejam implantar. Muitos deles já hoje adolescentes, outros já jovens, pelo passar do tempo, não percebem que o controle desse governo lhes será tirado e acabará nas mãos do anticristo. O tão falado anticristo. Um dos pressupostos básicos, meus amados, para tal coisa, ou um dos pressupostos básicos desses tais socialistas cultos, é a ideia errônea de que o homem não tem uma natureza, não tem. A ideia deles é que o homem não tem uma natureza pervertida. Mas, na verdade, é muito bom e só precisa de um ambiente adequado para que a sua grandeza escondida possa desabrochar. Grandeza escondida no homem possa desabrochar. Não dá vontade de rir? E é por isso que eles têm verdadeira obsessão em usar a riqueza que Deus deu aos Estados Unidos da América para ajudar os pobres do mundo. Como alguém já disse, sua crença central é que a erradicação da pobreza e a prosperidade de todos unirão o mundo em torno do objetivo comum de promover a paz. Os irmãos me desculpem que o meu netinho está correndo aqui toda hora, eu estou aqui atrás, a porta está aberta, porque está muito calor no Rio de Janeiro. Não levem a mal não, tá bom? Irmãos, repetindo aqui que eles acreditam que todos unirão o mundo em torno, ou seja, que o mundo será unido em torno de um objetivo comum de promover a paz. Ou seja, fruto das necessidades saciadas, da satisfação do consumo e de uma prosperidade financeira cada vez maior. Sua promoção da globalização visa a incentivar o mundo a entrar num acordo movido pela promessa de prosperidade e lucro. Vocês veem que essa promessa de prosperidade se encontra em todos os lugares e que uma grande maioria das igrejas, principalmente as igrejas mais modernas, criadas recentemente, sempre vivem pregando a doutrina da prosperidade. Estão envolvidas
nesse plano diabólico. Os globalistas da ONU parecem não ter aprendido nada com a sua própria história. Não existe, meus amados, um só país que tenha recebido o auxílio das Nações Unidas e tenha se tornado mais laborioso ou cujo padrão de vida tenha melhorado. Eles não podem apresentar um. O que eles não percebem é que o velho ditado se aplica. Abre aspas. Uma necessidade saciada é um favor desmotivador. Fecha aspas. As pessoas mais motivadas do mundo foram os peregrinos que fugiram da Europa para o Novo Mundo. Buscando o quê? Buscando um lugar onde pudessem exercer a liberdade religiosa. E ao elaborarem a Constituição da nova nação, eles não consideraram o governo como uma entidade que tinha a obrigação de satisfazer as necessidades do povo. Eu acho que nenhum governo tem. Nem o americano, nem o brasileiro, nem o alemão, nenhum governo tem. Eles não pensam no povo, eles pensam neles mesmos. Em vez disso, eles usaram o modelo bíblico. Prestem atenção. Usaram o modelo bíblico e estabeleceram que o propósito do governo era garantir a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Eles não garantiram a felicidade, que é algo que nenhum governo humano pode proporcionar. Nenhum governo humano pode proporcionar. Vale a pena repetir. Na melhor das hipóteses, um governo terreno pode oferecer um ambiente que projeta a vida e a liberdade de modo que cada indivíduo possa confiar em Deus e em sua própria capacidade de trabalho e criatividade para produzir felicidade. Palavra difícil de ser encontrada, na verdade, na prática é muito difícil. A ONU, no entanto, não pensa assim. Ela oferece paz à humanidade, mas ao longo de toda a sua história, todos nós sabemos, vem fazendo um esforço mal feito nesse sentido, ou nessa área, se você quiser assim. Irmãos, ainda há um escritor, o mesmo que eu já citei, né? Wilfred J. Ham, que diz o seguinte, anotei aqui dele também, presta atenção, será, isso é ele perguntando, que a ONU tem conseguido atingir seu objetivo? Embora há quase 60 anos não haja guerras mundiais, não se pode dizer que o mundo esteja em paz. Na década de 90, houve 118 conflitos armados ao redor do mundo. De acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo, na Suíça, só em 2001 houve 24 grandes conflitos. Aí eu pergunto, paz? Paz? Longe disso. Entretanto, com certeza tem havido progressos em direção à globalização e à centralização. No entanto, meus amados,
Não podemos responsabilizar igualmente todos os humanistas da elite que estão empenhados nessa busca pela unidade, tanto na ONU quanto na Europa. Tanto em um lugar quanto no outro. Não podemos responsabilizar todos. Sem dúvida, sem dúvida. Alguns são filantropos idealistas que desejam sinceramente um mundo pacífico, onde não haja países do terceiro mundo e onde todos tenham o suficiente para suprir as suas necessidades. Em sua maioria, essas pessoas não têm fé no Deus vivo e nem acreditam nele. Viu? Não acreditam que ele se revelou em seu Filho unigênito e que sua vontade para a humanidade está expressa em sua palavra. Eles não têm essa fé. Eles não conhecem o Senhor Jesus. Eles não conhecem o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, o Deus dos cristãos. Naturalmente, eles procuram soluções humanistas e esperam que elas funcionem, apesar dessas soluções não terem funcionado até agora. Mas há outros que são socialistas comprometidos e odeiam a Deus, odeiam a Cristo, odeiam a sua igreja, odeiam seus valores morais e, para dizer a verdade, também odeiam as pessoas. Eles fingem ser humanitários para obterem poder pessoal. E o seu sonho é sempre o mesmo. Qual sonho? Um governo global comandado por um homem, juntamente com o seu gabinete, do qual pretendem fazer parte. Isso me lembra uma afirmação atribuída ao socialista George Bernard Shaw. Um homem pobre entrou no restaurante onde Shaw estava jantando e pediu para falar-lhe. Mas ele recusou a audiência. Como Shaw tinha fama de defensor dos pobres, um repórter perguntou-lhe por que havia se recusado a falar com aquele homem. Ao que ele respondeu: eu odeio os pobres. Você está cansado de ver isso, não está? Você vê isso toda hora. O que eu defendo é o fim da pobreza. Por trás das aparências, acho que a maioria dos socialistas liberais confessaria atitudes semelhantes. Eles adoram o socialismo, os governos controladores e a globalização, que consideram a única grande esperança para a humanidade. E, infelizmente, não entendem a natureza humana. Não compreendem que o homem é uma criatura decaída, com uma inclinação para o egoísmo, e que essa inclinação inviabiliza qualquer tentativa de produzir paz através de um governo global. A menos, é claro, que estejam dispostos a abrir mão de sua liberdade. As ditaduras impõem a paz pelo uso da força. Não é verdade? O Iraque, durante o governo de Hussein, é um bom exemplo disso.
o país tinha paz enquanto Saddam estava no poder, embora ele tivesse matado, torturado e violentado o povo conforme ele queria. Era a sua vontade, que é o que os ditadores geralmente fazem. Depois que o país ficou livre, graças à coalizão liderada pelos Estados Unidos, houve distúrbios e saques por toda parte. Quer saber de uma coisa? Essa é a natureza humana. Os dois governos mundiais futuros. Aqueles, meus amados, que se recusam a dar ouvidos às profecias bíblicas, não têm condições de discernir os tempos e nem de saber o que é melhor para o futuro da humanidade. Por exemplo, Daniel, o grande profeta hebreu, foi o único em toda a Babilônia que conseguiu narrar exatamente o sonho do rei Nabucodonosor e ainda interpretá-lo. Apesar dos magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus. É só você dar uma conferidinha aí em Daniel, capítulo 2, verso 2. Apesar de todos, repetindo, magos, encantadores, feiticeiros e os caldeus de toda a Babilônia pagã terem sido chamados para adivinhar e interpretar o sonho do rei antes de Daniel, nenhum deles foi capaz de fazê-lo. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, por conseguinte, depois de orar, veja, depois de orar, Daniel disse: há um Deus no céu, há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Confira Daniel 2:28. Confira. Muitos consideram que essa é a mais importante profecia bíblica sobre as nações e a situação do mundo. E somente Deus poderia revelá-la a Daniel e a dar-lhe a interpretação. Meus amados, essa profecia descreve os tempos dos gentios. Quer uma referência sobre isso? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 21 e leia o verso 24. Né? Porque descreve os tempos dos gentios desde os dias do rei da Babilônia até o estabelecimento do reino de Cristo, Jesus nosso Senhor, imediatamente após a sua segunda vinda. Daniel deixou bem claro que haveria 4 reinos mundiais antes do final dos tempos. E foi exatamente isso que aconteceu. Não 3 ou 10, mas 4 reinos mundiais, desde Babilônia até o presente, até agora. É certo, bem certo, que muitos outros tentaram dominar o mundo, mas todos falharam, porque Deus profetizou que só haveria 4 até o tempo do fim. Essa
acredite, é uma demonstração notável da precisão da profecia bíblica, pois, embora ela tenha sido revelada há 2.500 anos, só houve 4 reinos mundiais. Esse fato ilustra perfeitamente o que é a profecia. Profecia é história escrita antes que aconteça. E eu te digo uma coisa, só Deus, only God knows what may come. Only God knows what may come. Só Deus sabe o que vem por aí. Só Deus pode fazer isso, dizer o que vai acontecer. A partir dessa e de outras profecias de Daniel e de Jesus, vemos que irá surgir no cenário mundial um outro reino que será liderado pelo filho ou pelo homem do pecado, melhor dizendo assim, o homem do pecado, chamado em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, de o filho da perdição, e mais conhecido entre nós como o anticristo. Felizmente para o mundo, esse reino durará apenas um curto período de tempo, por volta de 10 anos e meio. Esse quinto reino, programado para surgir no final dos tempos, será diferente de todos os outros. Bem diferente. Ao contrário dos 4 anteriores, ele não será comandado por um rei ou por um César, mas será formado por 10 reis ou governantes regionais que, no final, prestarão lealdade ao anticristo, o qual governará por um período não superior a 10 anos e meio. Um detalhe interessante é que, embora esse período seja muito curto, ele é o mais importante da história, o que pode ser comprovado pelo fato da Bíblia gastar mais espaço descrevendo essa época do que qualquer outra. Esse simples fato, meu amado, já ressalta a enorme importância desse período. Embora haja várias razões para a ocorrência desses anos que nosso Senhor descreveu em Mateus 24 como a grande tribulação, uma das principais é possibilitar que a gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, veja Apocalipse 7, verso 9, possa ouvir o Evangelho e ter a oportunidade de tomar uma decisão quanto à sua eternidade. Durante tal período, as pessoas terão que decidir literalmente se escolhem. Eu disse se escolhem a Cristo ou ao anticristo. Não é imposição. As pessoas terão a liberdade de escolher entre Cristo e o anticristo. Por isso, a marca da besta não pode ser imposta. A pessoa terá que aceitá-la voluntariamente. É uma escolha de a quem servir. Então, meus amados, quando todo indivíduo do planeta tiver tido a chance de aceitar ou rejeitar a Jesus, Satanás será destronado por Cristo. E eu digo isso por Cristo em pessoa. Em pessoa.
e Satanás será lançado no abismo, conforme Apocalipse 19, versos 20 e versos 21. Confira lá. Esse será o fim do breve reino mundial que a elite secular luta tanto para estabelecer. Muitos, amados, muitos, não fazem a menor ideia de quem efetivamente controlará o futuro governo global. E apesar disso, pensam ingenuamente que, seja quem for o futuro ditador, ele será um homem benevolente. Pasmem. Um homem benevolente. Essa é mais uma evidência de que tais pessoas não compreendem a natureza pecaminosa do homem. Amados meus, o segundo reino mundial futuro será muito mais duradouro e surgirá logo após a destruição do sistema do governo do anticristo. Daniel profetizou a sua chegada dizendo: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel, capítulo 2, verso 44. O livro do Apocalipse, capítulo 20, indica 6 vezes que esse reino do Filho de Deus, que consumirá todos estes reinos, Daniel 2,44, durará 1000 anos. Não há contradição entre Daniel, que disse que esse reino subsistirá para sempre. Não há. E o Apocalipse, que afirma que ele durará 1000 anos. Pois nenhum governante mundial irá surgir para tirar o reino das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém é capaz de fazer isso. Haverá um breve período de tempo em que Satanás será solto do abismo e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Dá uma olhadinha em Apocalipse, capítulo 20, versos 7 e 8. Mas, sua última tentativa de dominar o mundo também fracassará. Fica claro que o mundo ainda verá o surgimento de 2 governos mundiais. O primeiro, e mais curto, será tão horrendo que é chamado de grande tribulação. O segundo, que Jesus estabelecerá em sua segunda vinda, trará o maior período de paz na terra que a humanidade já viu. E para finalizar, eu quero dizer, ou melhor, fazer uma última pergunta. De qual desses reinos você irá participar? Por que, pastor, essa pergunta? Por quê? Porque a escolha é sua. É por isso que estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para incentivar as pessoas a receberem o Salvador agora, para que elas possam usufruir da presença do Senhor e das bênçãos do reino que ele estabelecerá
imediatamente após aquele que os globalistas modernos estão tentando organizar. Pense nesse assunto. Medite. Estarei contribuindo com você para que você possa compreender melhor. Né? No nosso próximo vídeo, eu estarei falando sobre a grande mentira e o Armagedon, ou Armagedon. Estaremos juntos lá. Compartilhe esse vídeo se você gostou. Se você não assiste pela primeira vez o nosso canal, dê aí seu like, diga se gostou, se não gostou, faça seu comentário. Seu comentário sempre vai contribuir. Se tiver alguma dúvida, pergunte. E, se você assiste pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal, pois isso nos ajuda junto ao YouTube. Quanto mais a participação dos irmãos, mais tempo eu tenho livre para poder pregar a palavra de Deus e posso me alongar, posso postar à vontade e pedir ao Senhor que ponha suas palavras em nossos lábios para que nós possamos transmitir para os amados irmãos que querem aprender a palavra de Deus com humildade, com sabedoria. Eu não sou dono da verdade de nada, apenas sou um estudioso da palavra de Deus. Se você observar, olha, eu vou mostrar a vocês, olha aqui atrás de mim, ó. Olha aqui, olha lá em cima, ó. Olha aqui para o outro lado, olha. Vou mostrar para vocês, ó. São muitos e muitos livros, cada um deles estudado. Não tem um livro ali que não tenha sido estudado. Não tem nenhum que eu não tenha pedido a orientação do Espírito Santo. E cada um tem livros ali que foram estudados 18, 20 vezes. Tem livros ali que foram lidos quase 100 vezes. E a Bíblia Sagrada, que tem diversas versões dela ali, já foi lida por inteiro 125 vezes, para que eu possa tomar o cuidado de não deturpar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que te conduza pelos caminhos do Senhor na estrada da vitória e que você possa compartilhar este vídeo para que outros também possam aprender. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Paz seja contigo. Amém?